Olá, eu sou o professor Augusto e hoje estou aqui para falar de um manifesto artístico chamado Futurismo. Antes de falarmos sobre o futurismo, a gente tem que entender o que é um manifesto. Um manifesto é uma declaração pública que pode ser feita por um artista ou um grupo de artistas que vai expressar suas visões, a ideologia que eles têm, como eles percebem o mundo e os seus afazeres. Houve, em 1909, um manifesto que foi chamado de um manifesto futurista. Esse manifesto, ele é um tanto quanto polêmico por algumas de suas ideias. Eu vou ler para vocês alguns trechos do manifesto. O manifesto foi escrito em 20 de fevereiro de 1909 pelo poeta Marinetti. Alguns trechos são bem interessantes e causam um certo desconforto ou sugerem uma certa reflexão. Aqui diz: exceto na luta, não há beleza. Nenhum trabalho sem um caráter agressivo pode ser chamado de obra de arte. Poesia deve ser concebida como um ataque violento em forças desconhecidas, para reduzir e serem prostradas perante o homem. Aqui também diz: nós glorificaremos a guerra, a única higiene militar, patriotismo, o gesto destrutivo daqueles que trazem a liberdade. Ideias pelas quais vale a pena morrer. E o escarnecer da mulher. Também diz: nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo. Lutaremos contra o moralismo, o feminismo, toda a cobardice oportunista e utilitária. Esse texto, que talvez alguém pudesse ter escrito em 2020, foi escrito em 1909 e nos faz refletir sobre a arte. Marinetti, ele propõe uma ruptura com o passado. Ele quer destruir toda aquela ideia da arte que valoriza o belo. A arte como a do Renascimento, onde o corpo humano estava em destaque, em sua anatomia, em toda a sua beleza, isso é descartado pelos ideais que propõe Marinetti com o seu manifesto futurista. E ele ganha apoio dentro desse manifesto. Não é algo que ele fez para si, é algo que ele fez para se expressar ao mundo e tentar ganhar espaço e tentar fazer com que suas ideias fossem amplamente divulgadas. Então, desse manifesto surge um movimento que tem como características valorização da velocidade e do dinamismo. Ali havia uma preocupação muito grande com as coisas urgentes. Pensava-se muito na guerra, e com a guerra não se pensava na beleza. Quando eles pensam em canhões, em metralhadoras, eles não pensam em beleza, eles pensam em armas. E esse movimento tinha esse pensamento. Não era o belo que lhes importava, mas sim as questões militares. Outra característica, exaltação à tecnologia. Eles querem tudo muito novo. Eles querem um mundo novo. E com isso, toda a tecnologia que vem dele, incluindo as tecnologias relacionadas às armas.
Ligação ideológica com o fascismo. O fascismo, para quem não sabe, é um movimento tal qual o nazismo que houve na Alemanha. Na Itália houve o fascismo. Na Alemanha nós tínhamos Hitler, na Itália Benito Mussolini. Os ideais nazistas e fascistas são basicamente os mesmos, e dentro disso Marinetti também constitui as suas ideias. Ele também apoia os conflitos e deseja que os conflitos aconteçam. A ruptura do passado eu já citei. Ele quer que exista uma quebra, que não se valorize mais aquela obra antiga. E ele vai para além. Ele desvaloriza tudo quanto é ciência humana. Então, para ele, um arqueólogo, um professor, são pessoas que não são interessantes, porque não produzem guerra. Eles também utilizam publicidade e tipografias. A tipografia é o uso, o estudo das palavras, das posições, das letras. Surge muito nesse período poemas que são pequenos, que são rápidos de ser lidos, esquematizados. É um período em que realmente o que é rápido, o que é imediato, é mais valorizado, vai se sobressair. E eles têm uma tendência a justificar a violência do militarismo. Embora eles abandonem a visão romântica da arte, a arte não é romantizada para eles, o militarismo é. Para eles, o ser militar é importante, lutar na guerra, ser patriota. A arte deles é a arte da guerra. Sendo assim, tão relacionado com o fascismo, é um movimento que nos faz refletir, nos faz pensar até que ponto esse movimento pode ter sido perigoso. Em contrapartida, coisas boas também foram produzidas desse movimento. Por exemplo, ele influenciou futuramente movimentos artísticos como cubismo, surrealismo e dadaísmo. Então a gente considera que foi necessário, em algum momento, que existisse esse manifesto futurista para que ele influenciasse essas outras artes. Não quer dizer, porém, que esses outros artistas que se inspiraram no trabalho futurista desejavam queimar museus, desejavam menosprezar a mulher. Não é isso a ideia. O que surgiu de importante no futurismo é justamente essa ideia de quebra. A quebra com o passado, ela não é necessariamente ruim, porque ela também abre possibilidades para que novos tipos de arte sejam criadas e apreciadas. É nessa perspectiva que no Brasil nós temos Anita Malfatti e Oswaldo de Andrade, que se inspiram, inclusive eles têm contato direto com Marinetti, e aqui no Brasil eles vão participar da Semana de Arte Moderna. Então, a perspectiva de que novas maneiras de arte podem surgir é a parte positiva que conseguiu sair desse movimento tão violento. Aqui eu coloquei alguns exemplos de pinturas desse período, e elas refletem justamente a apreciação pela tecnologia que eles tinham naquela época. Aqui eu coloquei o dinamismo de um automóvel, a velocidade do automóvel e carga de lanceiros. São obras que valorizam o tecnológico
e que tem traços muito similares, e são traços muito geométricos. Existe muita métrica nesse tipo de arte. E também o uso de cores muito fortes. Esse período não durou muito. O manifesto lançado em 1909 e encerra-se esse período ali por volta de 1930, pós Segunda Guerra Mundial. Então é isso. Esse foi o movimento futurista, que parte de um manifesto e tem essas perspectivas. Eu vou colocar na descrição do link depois alguns textos para vocês lerem, algumas obras para vocês verem e saberem um pouco mais sobre esse movimento. Pretendo gravar também um vídeo especificamente para Anita e Oswaldo de Andrade. Por enquanto é só. Bons estudos.